Eu sou Esther, e esta é a minha história. Eu nasci na Judéia, em uma época tumultuada, mas cresci em uma terra distante e rica em história, a Pérsia. Com origem no nome hebraico Esther, significa estrela. Este bonito nome feminino carrega um simbolismo celeste. É, portanto, um nome de luz, astros e esperança. Meu nome hebraico é Hadassah e significa mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando eu, Hadassah, entrei para o harém real, recebi o nome de Esther. Eu era judia e fiquei órfã desde cedo, e fui criada por meu primo, Mardoqueu, na Pérsia, um homem justo e sábio. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no reino persa há pelo menos 120 anos. Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. O livro de Esther foi escrito aproximadamente entre 470 e 486 a.C. e acredita-se que foi escrito por Esdras. Esther viveu num tempo de grande perigo, pois seu povo, os israelitas, estavam em exílio após a destruição da cidade de Jerusalém. Ela era a esposa hebreia de Assuero, rei da Pérsia, e ficou conhecida por salvar os judeus do extermínio que o conselheiro real Amã queria causar. A história de Esther começa quando o rei persa Assuero deu uma grande festa para os seus servos e príncipes, para exibir suas riquezas e glória do seu reino. A rainha Vasti, antecessora de Esther no trono, é convocada para o rei exibir sua formosura. Ela, porém, se recusa a atender ao chamado do rei Assuero de estar em sua presença. Por este motivo, o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha Vasti, o rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar rainha. As jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficavam recebendo durante 12 meses tratamentos especiais de beleza e especiarias. Quando chega ao harém, Hegai, o responsável pelas mulheres do concurso, se encanta com a beleza de Esther e dá a ela o melhor lugar na casa, as melhores vestes e os melhores alimentos. Os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Nesta ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Esther não escolheu nada além do que já possuía. Esther era muito atraente e bonita e por isso se tornou rainha. Quando ela se apresenta ao rei, sua beleza o impressiona e ele a ama mais que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther é coroada rainha no lugar de Vasti. Minha vida tomou um rumo inesperado quando o rei Assuero, em busca de uma nova rainha, me escolheu pela minha beleza. Com temor e determinação, tornei-me rainha da Pérsia. Contudo, meu coração guardava um segredo: minha fé judaica. Manter essa parte crucial de minha identidade se tornou crucial quando Hamã, um conselheiro traiçoeiro, planejou a destruição de meu povo. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao Mardoqueu e não revela sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam grande perseguição naquela época. Preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha, Mardoqueu visitava frequentemente o palácio de Susã. E numa dessas visitas, Mardoqueu escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei. Mardoqueu conta à rainha Esther, que informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele, e o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. Algum tempo depois, Hamã, nobre e amalequita, é exaltado e colocado como o One Degree Ministro, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto do rei para que todos adorassem Hamã. Entretanto, como Mardoqueu era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Hamã. Hamã fica muito enfurecido com Mardoqueu e todo o povo judeu e requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorar. O rei concede o pedido de Hamã e publica novo decreto para que seja destruído o povo judeu.
Quando Mardoqueu toma conhecimento do decreto contra o povo, se entristece bastante, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas, como era costume da época. Ester fica sabendo da tristeza de Mardoqueu e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda que seus servos descubram o motivo da tristeza de Mardoqueu. Mardoqueu, sempre vigilante, me revelou a trama de Amã, um plano terrível para destruir os judeus, e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Decidi enfrentar o rei, arriscando minha vida ao entrar em sua presença sem ser chamada. Acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso Ester fica receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo a alerta de que ela também era judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Ester, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Com isso, Ester pede a Mardoqueu que ele e todo o povo judeu ore e jejue por 3 dias, e informa que ela e suas servas fariam o mesmo. Os dias se passam e Ester coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. O rei, ao avistá-la, estende seu cetro de ouro e diz: "Pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei." Ester, movida pela sabedoria de Deus, requer um banquete ao rei na presença do primeiro-ministro, Amã. Durante o jantar, o rei indaga a Ester sobre qual era o seu pedido. A rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre o novo banquete requerido por Ester ao rei. Com coragem, expus o plano maligno de Amã e implorei por misericórdia. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo, e decide enforcá-lo na própria forca que Amã havia construído para Mardoqueu. Acontece que, mesmo com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava a sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época, os decretos reais não poderiam ser revogados. E, por isso, Ester intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar novo decreto. O rei, tocado pela verdade, reverteu o decreto de Amã. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mardoqueu envia o novo decreto a todas as províncias do reino. A guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição de seu povo. Até hoje, esse episódio é celebrado pelo povo judeu com uma festa chamada de Purim. A palavra significa sorteio, que era a forma que Amã usaria para determinar o dia do extermínio. Meu povo foi salvo e Amã enfrentou a justiça que merecia. Mardoqueu foi honrado, tornando-se um líder respeitado. Eu, Ester, governei com sabedoria, deixando um legado de coragem e fé. Meu esposo, o rei Assuero, foi meu apoio durante esses desafios. Embora não tenha tido filhos, nossa união solidificou a proteção do povo judeu na Pérsia. Após uma vida de desafios e triunfos, meu marido e eu deixamos este mundo. Meu nome, no entanto, vive eternamente na história como um símbolo de coragem e perseverança. Se você se identificou comigo, escreva nos comentários, se inscreva no canal, dê um like e aperte o sininho para ser avisado quando for postada a história de outras mulheres tão corajosas como eu. Acompanhe toda a série das grandes mulheres da Bíblia e da história.